Eu tô aqui no meu sofá e aí eu tô com a mantinha porque tá um frio. Lá fora tá nevando. É inverno europeu, né, gente? Então, assim, tá bem frio. O aquecimento tá no máximo, assim. Mas eu coloquei minha velinha aromática aqui do lado, né? Minhas plantinhas. E eu quero conversar com vocês sobre como as responsabilidades femininas ou como a vida feminina está passando do lado da produtividade, do feminismo, inclusive, para exaustão. Eu realmente acredito que a independência feminina virou uma nova forma de exaustão. E não me entenda mal, tá? Muita gente provavelmente vai sair desse vídeo agora, nessa frase, mas eu sou feminista, eu acredito no feminismo, não só acredito, a definição do feminismo não é ser contra o homem, mas é conseguir coisas iguais ao homem, direitos iguais aos homens, tá? Quem é contra o homem se chama femismo, é um outro movimento. As pessoas confundem, inclusive muitas feministas radicais confundem isso também, eu acredito, sabe? Eu sou super contra o extremo, eu sou super contra aquele radicalismo e eu sou super a favor do tradicional, no sentido de, eu não sou uma pessoa conservadora, tá? Assim, não sou mesmo. Eu sou bem de boa com tudo. Eu quero deixar isso claro só para você entender meu ponto de vista e talvez você se identifique comigo, talvez não, então eu já vou deixar isso claro no início, para evitar até comentários que nesse canal não vão agregar muito. É, mas eu sou uma pessoa muito liberal com tudo, basicamente, com vários temas de relacionamento, de direitos iguais e tudo mais. Porém, eu realmente acho que as pessoas se confundem um pouco. E como cada um tem o direito de dar sua opinião, o que obviamente é muito bom, a gente acaba tomando muitas opiniões como verdade. Inclusive, você pode estar tomando a minha opinião como verdade, sem pesquisar e sem se preocupar em criar a sua própria opinião sobre aquilo, baseado não só em outras opiniões, mas na história, em fatos, em coisas que você experienciou e viveu. Então, assim, eu só quero dar esse apanhado de que antes de criticar, enfim, né? Porque esse vídeo pode gerar muito comentário do tipo, ah, mas as feministas não quiseram direitos iguais? E sim, gente, eu ainda quero direitos iguais. Se você tem o direito de estar comentando aqui nessa rede social, se você tem o direito de ter um e-mail, de ter uma conta online, de ter uma conta de banco, de poder votar, você está exercendo um direito feminista, você está exercendo o direito de ser mulher na sociedade, que são direitos, alguns deles, que não eram concedidos há menos de 50, 60 anos atrás. Tem a questão do divórcio, né? Mulher não poder se divorciar no Brasil, não há muito tempo atrás, né? Então, assim, a gente precisa entender que o feminismo ele trouxe coisas que a gente hoje entende como se fosse algo caído do céu natural e óbvio, mas que não é o caso. Então, deixando isso claro aí, primeiros 3 minutos de vídeo, enfim, o que foi dito pra gente como mulher hoje, de seus. A partir, acho que dos 25, antes dos 25 você também é mulher, mas assim, eu tô com quase 30, né? Então, assim, a partir dos 25, ali, 30, 35, 40, a mulher em idade reprodutiva, né? Hoje em dia, até 45, às vezes 50, mas assim, em geral, a mulher naquela idade dela de reprodução, de relacionamento, de criar família, é que a gente pode ser independente e a gente também pode ser a mãe, a esposa, a mulher sexy, a mulher que ama, a mulher que cuida, a mulher que cozinha, a mulher que limpa, a mulher que está ali para servir, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da própria casa. Então, essas expectativas, né, da mulher superpoderosa, a gente percebe muito na geração millennial, né, no caso, porque tem esse gap. A geração anterior da gente era a geração que ficava em casa cuidando das crianças, dos filhos e o marido ia trabalhar. Então a mulher tinha essa obrigação de casa e não tanto de fora. A mulher, na verdade, começou a sair para fora de casa para trabalhar depois da Segunda Guerra, porque tinha uma deficiência de quantidade de homens na sociedade, então as mulheres precisavam sair para começar a trabalhar. Isso depois da Segunda Guerra, muita coisa mudou na sociedade. Estilo de vestimenta para a mulher, por exemplo, porque precisavam de roupas mais utilitárias para poder fazer alguns serviços que antes eram feitos só pelos homens, e por aí vai, tá? A história por trás do trabalho da mulher, em geral, vem desde a Segunda Guerra Mundial, já ali em 1900
1945, se eu não me engano, acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial aqui, né, na Europa, de onde eu falo para vocês. Mas a gente, no Brasil, a gente recebeu muitas coisas de uma forma mais atrasada ainda, né? Coisas que já aconteceu na Europa chegaram no Brasil com anos ou décadas depois. Mas esse desenvolvimento de mulher trabalhando, mulher estudando, demorou um pouquinho mais aqui no Brasil, ou lá no Brasil, porque eu estou na Europa agora. Mas ele aconteceu e hoje, de uma forma globalizada, em países, né, que são menos conservadores, eu não estou falando aqui de uma Arábia Saudita, de um Líbano, nem nada disso, apesar de que a história do Líbano e da Revolução e tudo mais é bem interessante, né, de como eles saíram de uma sociedade muito liberal para uma sociedade super conservadora e proibitiva, principalmente para a mulher, e isso mostra o quão é perigoso a gente ter que lidar com sistemas autoritários, principalmente para a mulher, mas eu não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é que, principalmente nas cidades, nos países aqui do lado do Veste, eu esqueci o nome, né, mas desse lado aqui do globo, que não é a Ásia e tudo mais, a gente tem, hoje em dia, com a globalização, com a forma que a informação ultrapassou ali as barreiras das fronteiras, a sociedade da mulher, principalmente a mulher millennial, ela tá para trabalhar e para cuidar de casa. E a geração Z, ela vem quebrando um pouco isso e ela vem querendo voltar ao ponto de que a mulher ela está em casa para servir, para cuidar, como a mulher do lar, a mulher conservadora. Tá? Então, esse apanhado todo é muito importante a gente entender de gerações, de história, de sociedade, para a gente entender a demanda que a gente tem hoje na sociedade como mulher para servir, para ser e servir. Se você está gostando desse vídeo, dê um curtir e siga o canal também para mais vídeos como esse, tá bom? Também comenta o que você acha, o que você entende como essa prisão moderna feminina dentro da sociedade, né? E essa prisão, quando eu menciono isso, é uma prisão mental e uma prisão física, porque você ouve aquela história da mulher que ela sai de manhã, ela acorda, prepara o café da manhã para o filho e marido, aí talvez o marido leve para a escola, ela sai para trabalhar, e aí ela chega, tem que buscar a criança, aí ela tem que cozinhar e cuidar da criança, ela tem que preparar a janta, né, como eu falei, cozinhar para o marido, o lanche da tarde da criança, a janta da criança, ajeitar a casa que ficou bagunçada do marido que ficou vendo televisão na noite anterior, o marido chega do trabalho, mesma carga horária da mulher, né? E aí eles vão jantar e tudo mais, e talvez ver televisão, enfim, e dormir. E essa rotina mostra que a mulher ela tem essa função de cuidadora muito mais dobrada, porque nesse sentido ela saiu para trabalhar, ela voltou para casa. Foi ela que cozinhou, foi ela que ajeitou a casa, ela que cuida se o dever de casa do filho está pronto ou não. O marido, ele saiu de casa, ele levou o filho para a escola. Ele foi trabalhar, voltou, comeu a comida dele quentinha, viu televisão, tomou banho e dormiu. Tem um vídeo que eu vi que eu não vou conseguir achar para mostrar para vocês, porque muito aleatoriamente eu acharia esse vídeo, que a pessoa vai na rua perguntando aos homens o que ele faz quando ele chega em casa do trabalho. E aí o cara fala, eu vou tomar um banho, vou jantar, né? E aí o cara, vários homens falam, eu vou tomar um banho e vou jantar. Aí ele fala, eu vou jantar, eu vou dormir. E aí se você pergunta para a mulher, ela fala, eu vou cozinhar e tem que ajeitar algumas coisas para o meu filho, depois tomar um banho, aí eu vou dormir. Então você percebe essa diferença na sociedade. E aí a gente percebe que essa independência que a gente tem hoje, né? Essa é uma independência que ela é uma independência que realmente nos liberta ou uma independência que aprisiona? E aí foi quando eu falei lá no início que eu queria deixar claro que eu era feminista, porque eu não estou aqui para lutar contra os direitos da mulher. Eu quero que a mulher tenha o direito, sim, de trabalhar, de fazer tudo que tem que fazer na sociedade, mas eu quero que também a pauta de que a sobrecarga ela é real, ela seja trazida para esse debate dessa mesa, né, feminina. Porque o homem, ele continua recebendo os benefícios que ele tinha antes. E a mulher, ela simplesmente traz para ela mais tarefas e acumulações, como se ela fosse essa super mulher. Então, quando eu vejo uma mulher que fala que ela quer ficar em casa, que ela quer cuidar do marido e dos filhos, eu entendo e eu super apoio. Mas eu também tenho a consciência de que ela precisa conseguir entender que a vida dela precisa também estar segurada financeiramente caso o marido decida se separar dela.
tá? Ou se nesse caso, a gente precisa planejar nossa vida financeira muito bem. E a nossa vida financeira também inclui, e eu não vou entrar muito nesse tema porque não é o tema do vídeo, mas, por exemplo, a nossa vida financeira também inclui a decisão de ter ou não ter filhos. Porque se uma mulher tem filho e é uma mulher que está numa situação familiar, que ela não tem condições financeiras de ter esse filho, porque ela não tem uma rede de apoio, seja gratuita, por meio, sei lá, dos avós, tios, tias, mas também pagando essa rede de apoio, talvez ela deva repensar essa política de família que ela quer construir e talvez adiar um pouco isso, né? Ou adotar, talvez. Enfim, mas eu não vou entrar nesse tema. Eu realmente não quero entrar nesse tema nesse vídeo, eu acho um tema super interessante. Se você também acha que seria um tema interessante, comenta aí, porque eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a mulher hoje em dia, ela não pode ser simplesmente emocionada e querer ter tudo, porque não tem como você ter tudo. Você precisa realmente entender que você não precisa ser aquela pessoa que só trabalha ou aquela pessoa que só cuida da casa, mas você precisa ser aquela mulher que se planeja financeiramente, sabe que se eu trabalhar vai ser bom para minha saúde mental. Por exemplo, eu pessoalmente, um exemplo muito pessoal, eu não me vejo, se eu decidir ser mãe, é um assunto muito interrogação para mim, se eu decidir ser mãe, eu não me vejo cuidando de uma criança até os 3 anos de idade. No Brasil, a gente tem na Alemanha, onde eu moro, a gente tem essa facilidade de ficar com a criança aí recebendo um salário e tal por 1 ano, aí depois recebendo uma bolsa menorzinha por 2 anos, enfim. Até 3 anos você pode ficar em casa e manter o seu contrato de trabalho na empresa que você estava antes. Mas eu não me vejo fazendo isso, porque eu já trabalhei com crianças antes, crianças com deficiência. Inclusive, trabalhei numa escola para crianças com deficiência. Eu fiz ano social nessa escola aqui na Alemanha e também trabalhei como au pair, foi como eu vim para a Alemanha. Então, eu trabalhei 1 ano com crianças também, que eram crianças sem nenhuma deficiência, né? Não sei se a palavra correta é deficiência, eu esqueci, mas eu estou traduzindo do alemão para o português, enfim. Em geral, de todas essas experiências que eu tive, isso me fez repensar muito o fato de eu querer ser mãe ou não, obviamente. E eu percebi que, como imigrante estrangeira, também é um tema para outro vídeo, mas como imigrante estrangeira, né, que não tem uma rede de apoio gratuita nesse país que eu estou agora, na Alemanha, porque minha mãe está no Brasil, e também a gente não pode jogar a carga toda dos nossos filhos para os avós, né, só se eles quiserem, mas no meu caso eu realmente acho que eu teria um apoio. Porém, eu não tenho essa rede de apoio porque essa rede de apoio está do outro lado do Atlântico. Então, eu preciso pagar a minha rede de apoio. Literalmente, eu preciso pagar, porque senão eu vou ser aquela pessoa que vou estar em casa o tempo todo só para o filho servindo. E voltando, né, o pensamento que eu queria concluir, eu percebi que eu sou a pessoa que eu não conseguiria ficar em casa servindo a um filho ou filha por 2, 3 anos. Eu realmente preciso desse ambiente, justamente porque eu já trabalhei com criança, eu preciso sair desse ambiente infantil, esse ambiente de você não poder falar o que você quer, de você não poder, enfim, fazer o que você quer porque tem uma criança ali, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com as crianças, eu estava mentalmente super esgotada, super, super, super esgotada. Então não é uma coisa que eu quero para mim. Eu sou daquele tipo de pessoa que pensa, para a criança estar bem, a mãe, os pais em geral, precisam estar bem também. Então, para o meu filho ou filha, se um dia eu tiver, não vai adiantar nada eu simplesmente estar aqui mal, com raiva, talvez brigando com a criança por qualquer coisa que a criança faça, só porque a sociedade alemã, nesse caso, diz que eu tenho que ficar em casa. Óbvio que eu quero curtir tempo com meu filho, óbvio que eu vou aproveitar desse privilégio, porque isso é um privilégio, mas eu também não quero me anular de outras formas. Eu quero continuar indo para academia, eu quero continuar fazendo meu cabelo e minha maquiagem, porque isso me afeta emocionalmente, afeta mentalmente a minha vida. Então eu preciso lidar dessa forma, mais ou menos de uma forma bem prática, e entender que se eu não puder pagar, eu provavelmente não vou ter filhos. A mesma forma meu marido, mas como uma mulher estrangeira, eu pessoalmente eu preciso conseguir me sustentar. E quando eu falo isso é porque a gente sabe, né? Tem convenção de Haia. Se você já assistiu aí Sobrevivendo na Turquia, você entende o que eu quero dizer, né? Tem convenção de Haia, eu tô feliz no meu relacionamento, pode ser que daqui a 5 anos eu esteja com um filho no braço e me separando. Espero que não, cadê bate na madeira, né? Espero que não. Mas são coisas que podem acontecer e que se eu estivesse no Brasil, eu teria para onde correr, para onde ir. E aqui não é o caso. Então eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso construir a minha vida, a minha carreira
para conseguir até oferecer algo, se eu decidir ter filho, oferecer algo de valor mesmo e valor de experiências, porque, gente, a gente fala, mas o dinheiro é importante, mas não é tudo. Dinheiro não é tudo. Eu falo o contrário, dinheiro não é tudo, mas é importante pra caramba. Porque experiências para você viver, se você decidir ter filho, seja ir ao cinema, seja comer num lugar legal, seja ir assistir um show de um teatro, de um circo, você precisa de dinheiro para isso. E para isso, para fornecer isso, eu preciso ter essa possibilidade mental, né, de força de vontade e também financeira de lidar com isso. Então, eu tô abrindo aqui muito as minhas opiniões, do como eu penso, como eu vejo para minha própria vida. O canal é meu, né, gente? Tem meu nome. Então eu faço muito isso. Eu não só coloco o tema aqui para você, mas eu também trago para minha vida, para as minhas experiências. E eu espero que você se identifique com isso. E se você se identifica, por favor, se inscreva para mais vídeos como esse, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Comente também o que você está achando do vídeo até agora. Mas o ponto geral desse vídeo é para mostrar que a gente, como mulher, precisa ser inteligente e entender e planejar a nossa vida. Escolher a pessoa que a gente quer para ser pai ou mãe do nosso filho, né? Dependente do parceiro que você escolher. E também perceber o que a gente precisa fazer para que a gente tenha a nossa vida balanceada. E tá tudo bem se você quiser ser uma dona de casa e não trabalhar. Mas nesse caso, você precisa pensar qual o tipo de contrato que a gente assinou quando a gente se casou. É separação de bens, né? Então a gente vai separar os bens de acordo com os ganhos. Então, o meu marido ou a minha esposa, enfim, meu parceiro que está trabalhando, tem condição de eu conseguir, com metade dos bens dele, ter uma vida que me forneceria uma qualidade de vida decente, uma qualidade de vida boa, que pague os anos que eu não trabalhei e os anos que eu vou precisar para reentrar no mercado de trabalho se houver alguma separação? Entendeu o que eu quero dizer? Então, se eu me separar com o filho no braço, eu vou ter que começar do zero a fazer um trabalho que eu não quero, que eu nunca pensei em fazer. Talvez vender bala no sinal. É um trabalho honesto, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. Vender bala no sinal. Ou eu simplesmente posso ter 50% desses bens, ter uma casa legal, uma casa boa para criar o meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhas, não sei. E com base nisso eu consigo tomar o meu tempo necessário para reentrar no mercado de trabalho, para conseguir ali fazer essa roda girar, essa roda financeira girar. Entende? É assim que a gente tem que tratar a estratégia da vida, porque um casamento, gente, ele é o amor e a gente tem que decidir, enquanto a gente está bem, enquanto a gente está se amando, os problemas, né, que podem acontecer. A gente não vai decidir sobre separação de bens, sobre, enfim, na hora do divórcio. Um tá com raiva do outro e é isso. Enquanto a gente está se amando, a gente precisa decidir de uma forma racional, de uma forma inteligente, como que funcionaria a nossa vida. E a gente precisa pensar, isso é uma das únicas partes boas de ser ansioso, é que a gente pensa em várias possibilidades. Então você precisa pensar em várias dessas possibilidades, tá? Para você se precaver como mulher mesmo nessa sociedade que só demanda, 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 e a gente tem que estar ali para servir, e servir, e servir, e servir, e servir. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!